Animações e letreiros durante o vídeo ilustram a narração. Créditos oficiais. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução e Fundação Dorina Nouil para Cegos apresentam a pesquisa Cenários da Leitura Acessível 2023, por meio do projeto Ler para Ser, Literatura como Cidadania. Apresentação logo dos patrocinadores. A realização dessa pesquisa foi possível através da parceria e apoio dos nossos patrocinadores: Alupar Itaesa, Banco Pan, Bradesco, Faber-Castell, Izapa, Instituto Rodobens, Concessionária de Rodovias TEB, Telemon, Tenda Atacado e Unimed. Fachada da sede da Fundação Dorina. Desde 2012, a Fundação Dorina Nouil para Cegos vem procurando entender o cenário dos hábitos de leitura inclusiva e acessível no Brasil. Em 2019, realizamos a primeira pesquisa e, junto ao Instituto Datafolha, refizemos o levantamento agora em 2023. Animação de emojis com lupas em linha traçada que leva a uma pessoa com livros. A ideia desse estudo é aprofundar uma avaliação a partir do público leitor com deficiência visual e das instituições e organizações que atuam em rede. Além disso, conhecer o mercado editorial e a relação com a produção de material de leitura acessível. Rapaz cego lendo com as mãos capas de livros em braille. A pesquisa que avaliou o universo dos leitores com deficiência visual foi realizada com 400 entrevistados. Mãos de uma senhora fazendo a leitura de livros em braille. Vamos explorar aqui os principais insights que moldam suas experiências literárias. Perfil da amostra. Gráfico de barras com o perfil da amostra. No perfil de leitores, a idade média é de 48 anos. 64% são mulheres e a maioria dos entrevistados, 7 em cada 10, possui ensino superior. Gráfico de barras em amarelo sobre fundo cinza. Entre eles, 55% têm cegueira, enquanto 45% afirmaram ter baixa visão. No que diz respeito à atividade econômica, 46% da amostra são economicamente ativos. Animação de 10 livros, sendo 8 brancos e 2 amarelos. O hábito pela leitura atinge um alto índice. 8 em cada 10 entrevistados leem pelo menos uma vez por semana, sendo que para 48% a leitura é um hábito diário. Parque verdejante. Homem sentado num banco de madeira, ouvindo um audiolivro. Box amarelo sobre a imagem com os indicadores em preto. O gosto de ler é reforçado ainda pelas notas altas atribuídas pela maioria dos entrevistados. Para se ter uma ideia em relação à pesquisa anterior, observamos um aumento das notas 9 e 10, passando de 55% para 63%. Gêneros literários e necessidades. Gráfico de barras em preto sobre fundo amarelo. Perguntados quanto ao tipo de livro mais lido, o público leitor aponta o gênero literário, como ficção científica, romance, fantasia, poesia, etc., atingindo 34% como o mais ouvido e acessado, seguido por livros acadêmicos e de estudos, com 21% das menções, e religiosos e espiritualistas, com 20%. Gráfico de barras com o gênero que mais sente falta. Agora, a busca por acessibilidade revela que existem desejos não atendidos, com 40% sentindo falta de livros acadêmicos e de estudos, seguido por livros religiosos e espiritualistas com 20%. Busca de informações sobre livros acessíveis. Gráfico de barras em amarelo sobre o fundo cinza, com locais onde busca informações sobre livros, e o smile da Fundação Dorina cai sobre a barra do gráfico. A Fundação Dorina emerge como referência quanto aos locais de busca de informações sobre livros acessíveis, mencionada por 46% dos entrevistados, um aumento significativo desde 2019, quando era citada por apenas 18%. O YouTube vem em segundo lugar com 21% das menções, seguido por redes sociais 20%. Formatos de acesso.
Animação de fone e tablet com letreiro em preto sobre fundo branco. Foram avaliados também os formatos de acesso na preferência de leitura. O livro falado, audiolivro e formato digital, TXT, Word e PDF, são os mais utilizados e, naturalmente, os mais comprados pelos leitores com deficiência visual. Animação de fone no centro da tela. No entanto, quando se trata de falta deles no mercado, destaca-se o audiolivro. Animação de computador em fundo amarelo e setas brancas caindo. A forma predileta para acessar os livros persiste sendo o download pela internet. Animação de mão segurando livros e uma linha traçada que leva a uma casa, em fundo cinza. Já a preferência por receber os livros em casa permanece inalterada, enquanto a escolha de leitura presencial sofreu uma forte redução. Smile com livro aberto. De 18% para 7% em 2023. Rede de instituições e organizações. Gráfico de barras com análise. Perfil do entrevistado. Nas instituições, foram entrevistados 201 responsáveis pelo acervo e atendimento, inclusive pessoas com deficiência visual. Animação de boneco com bengala. A maioria das instituições, 62% delas, mantém um acervo dedicado ao público com diversas deficiências, abrangendo visual, auditiva e intelectual, enquanto 38% mantém acervos exclusivos para a comunidade com deficiência visual. Gráfico de barra em preto sobre fundo amarelo. Alinhado a isso, 70% das instituições continuam abrindo seus acervos para a comunidade com deficiência visual, mantendo a política de acesso inclusivo. No entanto, em 30% dos casos, o acesso é restrito, reservado exclusivamente aos profissionais da instituição e às pessoas atendidas por ela. Avaliação do acesso à leitura acessível. Numa estante, mão percorre com os dedos as lombadas de livros antigos. Mão retira um livro da estante. Box amarelo sobre a imagem com os indicadores em preto. O principal desafio para promover a leitura acessível é o baixo índice de facilidade para encontrar livros acadêmicos, didáticos, técnicos, com 61% notas entre 0 e 6. Gráfico de barras em amarelo sobre fundo cinza. A seguir, o destaque se refere à capacitação dos profissionais, que teve forte queda na avaliação com as notas entre 7 e 10, passando de 46% em 2019 para apenas 30% em 2023. Animação de livro e fone em preto sobre fundo branco. Podemos dizer que, comparado a 2019, apenas a qualidade dos formatos acessíveis para a leitura teve uma avaliação um pouco mais positiva. Os demais aspectos permaneceram em nível similar ou tiveram resultados piores. Animação de boneco com bengala. Boa parte deles, com mais de 60% dos leitores, avaliando de forma negativa, especialmente nos aspectos relacionados ao acesso e à presença de equipes preparadas para trabalhar com pessoas com deficiência visual. Animação do logo da Fundação Dorina e um troféu amarelo usando óculos escuros. A Fundação Dorina, com foco no mercado de publicações acessíveis, é percebida como a empresa especialista em pessoas com deficiência visual, por excelência. Gráfico de barras em amarelo sobre fundo cinza, com avaliação dos livros produzidos pela Fundação Dorina. 2 smiles da Fundação Dorina caem sobre as barras do gráfico. Os atributos dos livros produzidos pela Fundação receberam avaliações positivas em diversos aspectos, desde a qualidade, com relevante 75%, a vozes que gravam os audiolivros, 71%, a edição dos livros produzidos com 69% e os livros em que o narrador faz interpretações na gravação, com 64%. Animação de boneco com bengala e a taça com óculos escuros. Esses resultados ressaltam a excelência e o compromisso da Fundação com a produção de conteúdo acessível e de alta qualidade. Foi apontado como grande diferencial da Fundação ter em suas equipes de trabalho pessoas com deficiência visual e cegas. Isso gera a percepção de ser o local onde a verdadeira inclusão acontece.
Homem cego aprendendo a caminhar com bengala na faixa azul. Créditos oficiais. Saiba mais em fdnc.org/pesquisa Pronac 20. Logo dos 10 patrocinadores. Realização: Fundação Dorina Noil para Cegos, Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.